Bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para histórias sombrias que vão arrepiar você. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. História 1: O espírito de Annabelle no Museu Warren. Nos subúrbios tranquilos de Monroe, Connecticut, existe um museu que abriga alguns dos artefatos mais amaldiçoados do mundo, o Museu Oculto dos Warren. Criado por Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais, o museu guarda objetos que, segundo os relatos, estão carregados de forças malignas e energias sobrenaturais. Entre todos os itens, o mais conhecido e temido é a boneca Annabelle, que é mantida trancada em uma caixa de vidro com uma placa avisando e aviso, positivamente não abra. Annabelle, uma boneca de pano simples, foi entregue aos Warren nos anos 1970, após uma série de eventos perturbadores. A boneca havia sido presenteada a uma estudante de enfermagem chamada Donna por sua mãe. Pouco tempo depois de Annabelle ser colocada no apartamento de Donna, eventos estranhos começaram a acontecer. A boneca mudava de posição sozinha e, às vezes, era encontrada em cômodos diferentes daquele onde havia sido deixada. Bilhetes com mensagens como "Me ajude" e "Me salve" começaram a aparecer no apartamento, escritos em uma caligrafia infantil. O mais perturbador foi quando Donna encontrou gotas de sangue na boneca, sem nenhuma explicação lógica. Desesperada, Donna pediu ajuda a um médium, que afirmou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle Beans, que havia morrido nas proximidades. O espírito, segundo o médium, queria apenas ser amado. Com pena, Donna permitiu que Annabelle permanecesse em sua casa. Mas, com o passar do tempo, os eventos se tornaram mais violentos. Um amigo de Donna, chamado Lou, foi atacado por uma força invisível enquanto estava no apartamento, e suas costas ficaram marcadas com arranhões profundos. Foi então que Donna entrou em contato com os Warren. Ed e Lorraine determinaram que a boneca não estava possuída por um espírito humano, mas por uma entidade demoníaca que usava Annabelle como um canal para se aproximar das pessoas. Os Warren removeram a boneca e a levaram para seu museu, onde ela foi colocada em uma caixa especialmente abençoada para conter suas energias malignas. Desde que Annabelle foi trancada no museu, muitos visitantes relatam sensações estranhas ao se aproximar da caixa. Alguns descrevem sentir um frio súbito, como se algo estivesse os observando de dentro do vidro. Outros afirmam ouvir sussurros baixos, especialmente se ficam sozinhos na sala. Lorraine Warren costumava alertar os visitantes sobre o perigo da boneca, afirmando que qualquer interação direta com ela poderia ter consequências desastrosas. Uma das histórias mais assustadoras envolvendo Annabelle no museu é a de um motociclista que zombou da boneca durante uma visita guiada. Ele bateu na caixa de vidro e desafiou Annabelle a mostrar do que era capaz. Poucas horas depois de sair do museu, ele perdeu o controle de sua moto e morreu em um acidente. Sua namorada, que estava na garupa, sobreviveu e afirmou que ele estava rindo e falando sobre Annabelle momentos antes do acidente. Outra experiência aterrorizante foi relatada por um funcionário do museu, que afirmou que a boneca parece mudar de posição dentro da caixa. Em uma ocasião, ele encontrou Annabelle virada para o vidro, com as mãos pressionadas contra ele, como se estivesse tentando sair. Desde então, o funcionário se recusa a entrar sozinho na sala onde a boneca é mantida. Apesar dos avisos, Annabelle continua a atrair visitantes ao Museu Warren. Alguns vêm por curiosidade, enquanto outros buscam respostas ou acreditam que podem desafiar o sobrenatural. Para aqueles que acreditam, Annabelle é mais do que uma simples boneca, é uma porta para algo muito mais perigoso, uma entidade que continua a se manifestar e causar medo onde quer que esteja. Hoje, com a morte dos Warren, o Museu Oculto é administrado por familiares e continua a ser um destino popular para os interessados no paranormal. No entanto, o aviso permanece claro: nunca subestime o poder de Annabelle e, sob nenhuma circunstância, tente abrir sua caixa. Afinal, dizem que o que está preso dentro dela ainda observa, espera e está sempre pronta para mostrar sua verdadeira face àqueles que ousam desafiá-la.
História 2, o caminhante sombrio da Ponte Overton. Na Escócia, perto da cidade de Dumbarton, a Ponte Overton é cercada por uma beleza melancólica. Essa construção vitoriana, datada de 1859, cruza um pequeno vale e leva a uma mansão que carrega o mesmo nome. Embora pareça um local pacífico, a ponte é palco de uma série de eventos inexplicáveis e tragédias que deram origem à lenda do Caminhante Sombrio, uma figura que muitos acreditam ser a causa de sua fama macabra. A ponte tornou-se amplamente conhecida pelo estranho comportamento de cães que cruzam por ela. Desde a década de 1950, inúmeros relatos descrevem cães que, de repente, se lançam do alto da ponte para o vale rochoso abaixo. Em muitos casos, os animais sobrevivem, apenas para tentar pular novamente se retornarem à ponte. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente esse fenômeno. Enquanto alguns acreditam que os cães são atraídos pelo cheiro de marcas que vivem na vegetação abaixo, outros apontam para algo mais sinistro, na presença do caminhante sombrio. A lenda local descreve o caminhante como uma figura alta e encapuzada, que aparece nas extremidades da ponte ou no meio dela, especialmente ao entardecer ou durante noites enevoadas. Motoristas que cruzam a ponte à noite frequentemente relatam avistar um homem parado na beira, olhando para o vale abaixo. Quando param para perguntar se ele precisa de ajuda, o homem desaparece na escuridão. Em outros casos, a figura é vista caminhando lentamente pelo meio da ponte, mas nunca chega ao fim dela e desaparecendo antes disso. Uma das histórias mais assustadoras vem de uma mulher chamada Fiona, que estava caminhando com seu cachorro pela ponte ao entardecer. Ela notou uma figura encapuzada parada no meio da ponte, imóvel. Pensando que era apenas outra pessoa passeando, continuou seu caminho, mas, ao se aproximar, sentiu um frio repentino e intenso, mesmo sendo verão. O cachorro de Fiona começou a latir freneticamente, de repente, correu em direção à borda da ponte e saltou. Fiona, em estado de choque, tentou encontrar o animal, mas não havia sinal dele. Quando olhou para trás, a figura encapuzada havia desaparecido. Outros relatos falam de vozes sussurrantes que parecem ecoar pela ponte, mesmo quando não há ninguém por perto. Algumas pessoas afirmam sentir uma mão invisível empurrando-as em direção à beira ou uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando influenciá-las. Fotografias tiradas na ponte frequentemente mostram sombras ou figuras estranhas que não eram visíveis no momento em que a imagem foi capturada. O mistério da Ponte Overton não se limita aos cães. Em 1994, um homem chamado Kevin Moy jogou seu filho bebê da ponte, alegando que o menino era uma manifestação demoníaca. Após cometer o ato, Kevin tentou se jogar, mas foi impedido. Ele mais tarde afirmou que sentiu uma força sombria na ponte, que o influenciou a cometer o crime. Moradores da área acreditam que a ponte é um local onde o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos é mais fino, o que poderia explicar as aparições do caminhante sombrio e os comportamentos estranhos dos cães. Alguns apontam para a proximidade da mansão Overton, que também é cercada por lendas de espíritos inquietos e tragédias familiares. Hoje, a ponte continua a atrair curiosos e caçadores de fantasmas, embora os moradores locais evitem cruzá-la após o anoitecer. Para aqueles que visitam, o aviso é claro: segure firmemente seus animais de estimação, não se aproxime das extremidades, e, acima de tudo, evite encarar qualquer figura encapuzada que possa aparecer. Afinal, dizem que o caminhante sombrio não é apenas um observador, mas uma força que influencia aqueles que cruzam seu caminho, levando-os a destinos que talvez não possam escapar. História 3, a lenda dos gritos de Screaming Tunnel. Nos arredores de Niagara Falls, no Canadá, há um túnel abandonado que ganhou o apelido de Screaming Tunnel, o Túnel dos Gritos. Este local sombrio, com suas paredes de pedra cobertas de musgo e marcas de fuligem, carrega uma das histórias de terror mais conhecidas da região. O túnel foi originalmente construído no início do século XX como uma passagem subterrânea para evitar que pessoas cruzassem uma ferrovia movimentada. No entanto, ele se tornou o palco de uma tragédia que deixou marcas para sempre.
A lenda diz que, em uma noite fria e escura, uma jovem garota correu para o túnel em desespero, tentando escapar de um incêndio que consumia sua casa próxima. Suas roupas estavam em chamas, e seus gritos ecoavam pelo túnel enquanto ela tentava apagar o fogo. Infelizmente, ela sucumbiu às queimaduras antes que pudesse ser salva. Desde então, dizem que seu espírito permanece preso ao túnel, revivendo sua agonia todas as noites. Quem se atreve a visitar os Creamin Tunnel após o anoitecer frequentemente relata ouvir gritos distantes que parecem ecoar pelas paredes. A lenda local diz que, se você entrar no túnel à meia-noite com uma vela acesa, a chama será apagada subitamente, acompanhada por um grito alto e angustiado. Alguns afirmam que, nesse momento, podem sentir uma rajada de ar quente e o cheiro de algo queimando. Os moradores próximos contam histórias de pessoas que fugiram apavoradas do túnel após ouvir sons inexplicáveis. Um dos relatos mais conhecidos vem de um grupo de amigos que decidiu testar a lenda. Eles levaram velas e esperaram até a meia-noite para entrar no túnel. Quando acenderam as velas no centro do túnel, as chamas começaram a piscar violentamente, mesmo sem vento. De repente, um grito ensurdecedor ecoou, e todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. Assustados, os amigos correram para fora do túnel, mas alguns disseram sentir que estavam sendo seguidos por algo invisível. Além dos gritos, o túnel é conhecido por sua atmosfera opressiva. Visitantes frequentemente relatam sentir uma sensação de peso no peito, como se algo os estivesse pressionando. Fotografias tiradas dentro do túnel muitas vezes mostram estranhas figuras nebulosas ou orbes de luz que não estavam visíveis a olho nu. Uma investigadora paranormal que visitou o local afirmou ter captado uma gravação de áudio com a voz de uma menina dizendo: "E me ajude". Embora a história da menina em chamas seja mais famosa, outras versões da lenda também circulam. Uma delas diz que o túnel foi palco de um crime brutal, onde uma jovem foi assassinada e seu corpo queimado para esconder as evidências. Outra sugere que o túnel era usado para encontros secretos e que a menina foi vítima de uma vingança trágica. Independentemente da origem, todas as histórias concordam em um ponto: o Creamin Tunnel é um lugar onde algo terrível aconteceu, e seu impacto ressoa até hoje. Apesar do medo associado ao local, o túnel atrai curiosos, caçadores de fantasmas e aventureiros que desejam testar sua coragem. Muitos chegam confiantes, mas saem abalados, jurando nunca mais voltar. Para os moradores, os Creamin Tunnel é mais do que uma lenda, é um lembrete de que alguns lugares carregam uma energia que não pode ser ignorada. Se você planeja visitar o túnel, o aviso é claro: vá com respeito e esteja preparado para o inesperado. Se ouvir um grito ou sentir uma presença ao seu redor, não tente investigar. Afinal, dizem que a menina ainda vaga pelos Creamin Tunnel, presa em seu sofrimento eterno, e aqueles que a perturbam podem levar consigo a marca de sua dor. História 4. A Mulher do Poço em Poveglia. Nas águas tranquilas da Lagoa de Veneza, esconde-se uma ilha com uma história tão perturbadora que muitos acreditam ser amaldiçoada. A ilha de Poveglia, outrora habitada, agora está abandonada e é considerada um dos lugares mais assombrados da Itália. Sua história remonta a séculos, quando foi usada como ponto de quarentena durante surtos de peste, mais tarde, como um asilo psiquiátrico. Entre as muitas lendas associadas a Poveglia, a mais famosa é a da Mulher do Poço, um espírito que, dizem, assombra as ruínas da ilha. A lenda começa no século XIX, quando Poveglia era usada como um asilo para pacientes considerados incuráveis. Um médico conhecido por seus métodos brutais realizava experimentos com os internos, usando técnicas que hoje seriam consideradas tortura. Entre as vítimas estava uma jovem chamada Lúcia, que foi enviada ao asilo depois de ser acusada de bruxaria por sua vila. Segundo relatos, Lúcia era uma mulher forte e independente, cujas habilidades com ervas medicinais a tornaram alvo de acusações supersticiosas. Na ilha, Lúcia foi submetida a experimentos terríveis. Dizem que ela tentou escapar várias vezes, mas foi capturada e punida severamente.
Em sua última tentativa de fuga, ela conseguiu chegar ao poço da ilha, onde, desesperada para escapar do sofrimento, jogou-se dentro dele. Desde então, seu espírito é visto vagando pela ilha, especialmente nas noites de lua cheia. Exploradores que se aventuram em Poveglia relatam avistar uma figura feminina vestida com trapos, com cabelos longos e desgrenhados, próxima ao poço. Alguns afirmam ouvir gritos vindos de dentro do poço, como se alguém estivesse sendo torturado. Há também relatos de sons de passos e sussurros em línguas desconhecidas, mesmo quando estão sozinhos. Dizem que, se você olhar para dentro do poço por muito tempo, verá o rosto de Lúcia olhando de volta, com olhos vazios e um sorriso perturbador. Um dos relatos mais famosos vem de um grupo de pesquisadores paranormais que visitou a ilha na década de 1990. Durante a investigação, um dos membros ouviu uma voz feminina chamando seu nome perto do poço. Quando ele se aproximou, sentiu uma mão gelada segurar seu braço, mas, ao se virar, não havia ninguém. O grupo deixou a ilha imediatamente, e o investigador disse que teve pesadelos com Lúcia por semanas, sempre sonhando que era puxado para dentro do poço. A ilha também carrega outras histórias de terror. Dizem que os espíritos dos milhares de mortos durante os surtos de peste ainda vagam por lá. As cinzas de muitas das vítimas foram enterradas ou jogadas no solo da ilha, que, segundo estimativas, é composto por até 50% de restos humanos. Exploradores relatam ver sombras movendo-se entre as ruínas e ouvir vozes pedindo ajuda. Alguns afirmam que as árvores parecem sussurrar quando o vento passa por elas, como se carregassem as histórias de sofrimento que aconteceram ali. Embora o governo italiano tenha proibido oficialmente a entrada na ilha, Poveglia ainda atrai caçadores de mistérios e aventureiros. Muitos que se atrevem a visitar retornam com histórias de encontros perturbadores e sensações de opressão. Alguns dizem sentir-se observados o tempo todo, como se os espíritos da ilha ainda vigiassem aqueles que ousam invadir seu território. A lenda da mulher do poço é apenas uma parte do terror que permeia Poveglia. Para aqueles que acreditam, a ilha é um lugar onde a dor e o sofrimento deixaram marcas tão profundas que nem a passagem do tempo pode apagar. Se você planeja visitar Poveglia, o conselho dos moradores é claro: não se aproxime do poço, não olhe para dentro dele e, acima de tudo, não responda se ouvir alguém chamando seu nome. Dizem que aqueles que interagem com Lúcia nunca mais conseguem esquecer sua presença e carregam consigo uma parte da maldição da ilha. História 5: O fantasma do menino no Parque Griffith. No coração de Los Angeles, o Parque Griffith é um dos maiores parques urbanos dos Estados Unidos, atraindo visitantes com suas trilhas, paisagens naturais e o famoso Observatório Griffith. Mas, além de suas atrações turísticas, o parque é conhecido por algo mais sombrio, e histórias de assombrações que ecoam através de suas florestas e colinas. Entre essas lendas, a mais persistente é a do fantasma do menino, que, dizem, aparece para aqueles que caminham sozinhos após o anoitecer. A lenda remonta aos anos 1930, quando um menino chamado Andrew desapareceu enquanto brincava perto de uma das trilhas mais remotas do parque. Ele tinha apenas 8 anos e estava com sua família em um piquenique. Segundo relatos, ele saiu para explorar a floresta, mas nunca mais voltou. A busca por Andrew foi extensa, envolvendo policiais, moradores locais e cães farejadores, mas nenhuma pista foi encontrada. A falta de respostas deixou a comunidade devastada, e muitos começaram a especular que o menino havia sido vítima de algo sobrenatural. Não demorou para que os primeiros relatos de aparições surgissem. Visitantes que caminhavam pelas trilhas do parque relataram ver um menino solitário parado entre as árvores, vestido com roupas antigas e olhando fixamente para eles. Quando se aproximavam para perguntar se ele estava perdido, ele desaparecia. Outros disseram ouvir risadas infantis vindas do meio da floresta, mesmo quando não havia ninguém por perto. Uma das histórias mais conhecidas é a de um corredor chamado Peter, que estava treinando em uma das trilhas ao entardecer. Ele afirmou ter visto um menino sentado em um tronco caído, olhando para o chão.
Peter parou para verificar se ele precisava de ajuda, mas, ao se aproximar, o menino levantou o olhar e murmurou: "Você pode me levar para casa?" Antes que Peter pudesse responder, o garoto desapareceu. Peter, abalado, deixou o parque e imediatamente nunca mais voltou ao local. Além dos avistamentos, muitos relatam sentir mudanças súbitas de temperatura ao caminhar pelas trilhas do parque, especialmente perto do anoitecer. Áreas específicas, como o Pico de Dante e o antigo Poço de Água, são conhecidas por causar sensações de desconforto inexplicável. Câmeras e outros equipamentos eletrônicos frequentemente falham nesses locais, e algumas pessoas afirmam ouvir passos leves seguindo-os, mesmo quando estão sozinhas. O fantasma do menino também é associado a uma antiga cabana abandonada que fica escondida entre as árvores do parque. Moradores locais dizem que Andrew pode ter se refugiado ali antes de desaparecer, e alguns exploradores que visitaram o local relatam ouvir batidas na porta, risadas baixas, e em uma ocasião, ver marcas de mãos infantis empoeiradas nas janelas. Uma equipe de investigadores paranormais capturou uma gravação de áudio no local, na qual uma voz fraca parecia dizer: "Estou perdido." Moradores mais antigos da área acreditam que o espírito de Andrew está preso ao parque, ainda tentando encontrar o caminho de volta para sua família. Outros sugerem que ele não é apenas um espírito perdido, mas uma espécie de guardião do parque, aparecendo para alertar os visitantes sobre perigos que podem estar por vir. Há histórias de pessoas que afirmam ter visto o menino antes de acidentes evitáveis, como quedas ou ataques de animais, o que reforça essa crença. Apesar do fascínio pela história do menino, o Parque Griffith continua a ser um lugar frequentado por turistas e aventureiros. No entanto, muitos evitam as trilhas mais remotas ao cair da noite, temendo encontrar o espírito de Andrew ou sentir sua presença inquietante. Para aqueles que se aventuram, o aviso é simples: se você ouvir risadas infantis ou ver um menino parado entre as árvores, não oscile e não tente interagir. Afinal, dizem que o fantasma do menino não gosta de ser ignorado e pode acompanhá-lo para fora do parque, levando sua tristeza e solidão para quem cruza seu caminho. História 6, A Dama do Espelho de Winchester Mansion. Nos arredores de San José, Califórnia, encontra-se a mansão Winchester, uma das construções mais bizarras e misteriosas dos Estados Unidos. Construída por Sarah Winchester, viúva do magnata das armas William Wirt Winchester, a mansão é um labirinto de escadas que levam a lugar nenhum, portas que se abrem para paredes sólidas e corredores que parecem nunca terminar. Sarah acreditava que a mansão era assombrada pelos espíritos das pessoas que haviam morrido pelas armas da Winchester Repeating Arms Company, e construiu a casa para confundir os fantasmas e escapar de suas maldições. Mas, entre todas as histórias de assombração, uma lenda em particular se destaca: a Dama do Espelho. Segundo a lenda, a Dama do Espelho é o espírito de uma jovem empregada que trabalhou na mansão no final do século XIX. A história conta que ela foi contratada por Sarah Winchester para cuidar da casa, mas acabou se perdendo nos labirintos do prédio e morreu tragicamente ao cair de uma das escadas inacabadas. Dizem que, desde sua morte, seu espírito ficou preso na mansão, particularmente nos inúmeros espelhos espalhados pela casa. Os espelhos eram raros na mansão, pois Sarah Winchester acreditava que eles atraíam os mortos. No entanto, alguns foram colocados em quartos estratégicos para proteger Sarah de espíritos indesejados. É nesses espelhos que a Dama do Espelho é frequentemente vista. Visitantes relatam que, ao passar por corredores ou entrar em quartos com espelhos, veem o reflexo de uma mulher pálida e de expressão triste, vestida com roupas do final do século XIX. Quando se viram para olhar diretamente, não há ninguém ali. Um dos relatos mais famosos aconteceu em 1975, quando um zelador da mansão estava limpando o salão de espelhos. Ele afirmou ter visto uma figura feminina no reflexo de um dos espelhos maiores, mas, ao se virar, o quarto estava vazio. Assustado, ele saiu correndo e pediu demissão no dia seguinte, jurando nunca mais entrar na mansão. Outros visitantes dizem sentir um calafrio inexplicável ao passar por corredores com espelhos ou ouvir sussurros suaves que parecem emanar das superfícies refletoras.
Os guias turísticos também têm suas histórias. Uma guia, que trabalhava na mansão há anos, relatou que durante uma visita noturna sentiu uma presença atrás dela enquanto explicava a história da casa para um grupo. Quando olhou para o espelho à sua frente, viu uma mulher parada atrás de si, mas ao se virar, não havia ninguém. A experiência a deixou tão abalada que ela se recusou a trabalhar nos turnos noturnos desde então. A Dama do Espelho também é associada a fenômenos inexplicáveis em quartos onde espelhos estão presentes. Equipamentos eletrônicos frequentemente falham, câmeras capturam estranhas manchas de luz e algumas pessoas relatam sentir toques gelados em seus ombros, como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção. Em uma ocasião, uma investigadora paranormal tirou uma foto de um espelho no quarto azul da mansão e, ao revisar a imagem, viu o contorno claro de uma figura feminina atrás de si. Os moradores locais acreditam que a Dama do Espelho é um espírito inquieto, preso não apenas na mansão, mas nos próprios reflexos. Alguns dizem que ela procura ajuda para encontrar um caminho para o além, enquanto outros acreditam que ela está tentando avisar sobre os perigos da casa. De qualquer forma, sua presença é vista como um lembrete da história trágica e complexa que permeia cada canto da Winchester Mansion. Hoje, a mansão é um destino popular para turistas e caçadores de fantasmas, atraindo aqueles que desejam explorar seus mistérios. No entanto, os guias alertam, e se você olhar para um dos espelhos e vir algo ou alguém que não deveria estar lá, talvez seja melhor não encarar por muito tempo. Afinal, dizem que a Dama do Espelho às vezes não aparece apenas para ser vista, mas também para levar consigo quem a observa por tempo demais. História 7. O elevador maldito do edifício Cecil. Em Los Angeles, Califórnia, há um prédio que carrega uma fama sombria e perturbadora, o Hotel Cecil. Construído em 1924, o edifício tinha como objetivo ser um hotel luxuoso para viajantes e executivos de negócios. No entanto, com o tempo, sua reputação foi manchada por mortes misteriosas, suicídios e atividades criminais. Entre as muitas histórias que cercam o hotel, uma das mais conhecidas é a do elevador maldito. A lenda ganhou destaque após o famoso caso de Lisa Lam, em 2013. A jovem estudante canadense desapareceu enquanto estava hospedada no Cecil, e o último registro dela foi uma gravação perturbadora do sistema de segurança do elevador. No vídeo, Elisa é vista entrando no elevador e pressionando vários botões, como se estivesse tentando fugir de algo. Ela olha freneticamente para os corredores, gesticula para alguém, ou algo que não aparece na câmera, e se esconde no canto do elevador como se estivesse aterrorizada. Pouco tempo depois, Elisa foi encontrada morta em um tanque de água no topo do hotel. A gravação viralizou, levando muitos a acreditarem que o elevador do Cecil era amaldiçoado ou controlado por uma força sobrenatural. Os hóspedes e funcionários do hotel relatam estranhos acontecimentos no elevador desde muito antes do caso de Elisa Lam. Muitos dizem que o elevador frequentemente para em andares onde ninguém chamou, ou que as portas abrem e fecham sem motivo. Em algumas ocasiões, as luzes dentro do elevador piscam ou se apagam completamente, deixando os passageiros no escuro. Outros afirmam sentir uma presença inquietante enquanto estão sozinhos no elevador, como se alguém estivesse parado ao seu lado. Uma das histórias mais assustadoras envolve um hóspede chamado Michael, que relatou ter ficado preso no elevador por mais de 1 hora. Durante esse tempo, ele afirmou ter ouvido sussurros vindos do alto-falante do elevador, apesar de o sistema de intercomunicação estar desligado. Quando as portas finalmente se abriram, ele estava no 14º andar, embora nunca tivesse pressionado o botão para aquele andar. Ao sair, Michael viu uma sombra cruzar o corredor à sua frente, desaparecendo em uma das portas trancadas. Há também relatos de que o elevador é um ponto de conexão com os muitos espíritos que habitam o Hotel Cecil. Pessoas que tentaram realizar rituais paranormais no elevador relatam ter visto figuras nebulosas nos espelhos, ouvido vozes chamando seus nomes, em alguns casos, sentido mãos invisíveis os tocando. Uma mulher que visitou o hotel para investigar o caso de Elisa Lam afirmou ter sentido uma pressão no peito enquanto estava no elevador, seguida por um forte cheiro de água parada.
O elevador maldito também é associado a outros eventos trágicos do hotel. Na década de 1940, uma jovem foi encontrada morta após ter caído de um dos andares superiores, e acredita-se que ela tenha usado o elevador antes de sua morte. Nos anos 1980, o notório serial killer Richard Ramirez, conhecido como The Night Stalker, também frequentava o Cecil e usava o elevador para acessar os andares onde ficava hospedado. Para os céticos, os estranhos comportamentos do elevador são atribuídos à idade do sistema mecânico e a falhas técnicas. No entanto, para aqueles que acreditam no sobrenatural, o elevador do Hotel Cecil é muito mais do que uma máquina defeituosa. É visto como um portal entre os mundos dos vivos e dos mortos, um lugar onde as energias sombrias do hotel se manifestam de maneira tangível. Hoje, o Hotel Cecil, renomeado como Stay On Main, tenta escapar de sua reputação sombria, mas as histórias do elevador maldito continuam a atrair caçadores de mistérios e entusiastas do paranormal. Para aqueles que têm coragem de entrar no elevador, o conselho é claro: evite pressionar muitos botões de uma vez, nunca use o espelho do elevador para olhar para trás, e se as portas demorarem para fechar, talvez seja melhor sair antes que algo, ou alguém entre com você. Afinal, dizem que o elevador do Cecil carrega não apenas as pessoas, mas também os segredos e espíritos de seu passado sombrio. História 8, e a noiva fantasma da estrada Clinton. Nos arredores de Clinton, Nova York, há uma estrada rural pitoresca que esconde um dos mistérios mais aterrorizantes da região. Conhecida simplesmente como a Estrada Clinton, este trecho aparentemente tranquilo tornou-se famoso pela lenda de uma noiva fantasma, que vaga pela área em busca de algo, ou alguém perdido. A história remonta à década de 1950, quando uma jovem chamada Evelyn estava a caminho de seu casamento. Segundo os relatos, ela dirigia sozinha por uma curva perigosa da estrada, conhecida por sua má visibilidade, quando seu carro derrapou e bateu em uma árvore. Evelyn morreu instantaneamente, ainda vestindo seu vestido de noiva, e desde então seu espírito supostamente assombra o local do acidente. Motoristas que passam pela estrada Clinton à noite frequentemente relatam avistar uma figura feminina ao lado da estrada, vestida com um vestido branco que parece brilhar sob a luz dos faróis. Dizem que ela estende a mão em busca de ajuda, com uma expressão de tristeza e desespero no rosto. Alguns motoristas param o carro para ajudar, apenas para ver a figura desaparecer no ar assim que se aproximam. Outros relatam que ela aparece repentinamente no meio da estrada, forçando-os a frear bruscamente, mas quando saem do carro para verificar, não encontram nada. Um dos relatos mais conhecidos vem de um homem chamado Harold, que dirigia pela estrada Clinton em uma noite chuvosa. Ele afirmou ter visto uma mulher de branco parada no acostamento, acenando para ele. Preocupado, ele parou o carro e perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher apenas apontou para um trecho mais à frente da estrada e murmurou algo incompreensível. Quando Harold se virou para olhar na direção que ela indicava, ela desapareceu. Ainda assustado, ele continuou dirigindo, mas ao passar pela curva perigosa mencionada na lenda, viu marcas de derrapagem e uma cruz improvisada na beira da estrada. Ele acredita que a noiva tentou alertá-lo sobre o perigo. Outras histórias falam de encontros ainda mais perturbadores. Alguns motoristas relataram que, após verem a noiva e continuarem dirigindo, sentem uma presença no carro, como se alguém estivesse sentado no banco de trás. Alguns ouvem respirações suaves ou sussurros, enquanto outros veem um reflexo de uma figura vestida de branco no retrovisor. Em todos os casos, a presença desaparece assim que eles deixam a estrada. A lenda também atrai curiosos e caçadores de fantasmas, que visitam a estrada Clinton em busca de evidências sobrenaturais. Muitos relatam capturar orbes de luz em fotografias ou ouvir sons inexplicáveis, como passos ou o som de um carro derrapando, mesmo quando não há ninguém por perto. Alguns afirmam sentir uma mudança súbita de temperatura ao passar pelo local do acidente, com o ar ficando gelado mesmo em noites quentes de verão. Moradores locais evitam dirigir pela estrada Clinton após o anoitecer.
Para eles, a presença da noiva é um aviso, uma tentativa de evitar que outros sofram o mesmo destino que ela. No entanto, há quem acredite que Evelyn não está apenas alertando os motoristas, mas também buscando algo mais. Alguns dizem que ela procura seu noivo, com quem nunca conseguiu se casar, enquanto outros acreditam que ela está presa em um ciclo de repetição, revivendo o momento do acidente. Hoje, a estrada Clinton é um lugar de fascínio e medo. Aqueles que passam por lá de dia não sentem nada além de um cenário bucólico, mas, à noite, o clima muda drasticamente. Para os motoristas que têm coragem de dirigir pela estrada à noite, o conselho é claro: se você vir a noiva fantasma, não pare o carro e nunca olhe diretamente nos olhos dela. Dizem que aqueles que olham nos olhos dela levam consigo a tristeza que a mantém presa entre os dois mundos, carregando o peso de sua dor para sempre. História 9, o trem fantasma de Silverpilen. Nos túneis do metrô de Estocolmo, Suécia, existe uma lenda que assombra moradores e viajantes há décadas, a do trem fantasma Silverpilen, ou Flecha de Prata. Tudo começou nos anos 1960, quando a Companhia de Transporte Público SL introduziu um trem experimental prateado. Diferente dos trens regulares, que eram pintados de azul ou verde, o Silverpilen tinha uma aparência fria e metálica, com janelas desprovidas de cortinas e assentos minimalistas que davam ao trem uma atmosfera estranhamente desconfortável. O trem não era usado em rotas regulares, sendo visto raramente enquanto servia para testes ou deslocamentos entre estações. Por causa de sua aparência única e suas aparições esporádicas, Silverpilen logo se tornou alvo de rumores. Relatos começaram a surgir de passageiros que afirmavam ter visto o trem prateado aparecer de repente em estações desertas, tarde da noite, apenas para desaparecer sem deixar vestígios. A lenda tomou forma nos anos 1980, quando testemunhas começaram a relatar experiências assustadoras com o Silverpilen. Aqueles que supostamente embarcaram no trem descreveram-no como vazio, com um ar gelado e pesado. Os poucos passageiros que estavam a bordo eram descritos como figuras pálidas e silenciosas, com olhos fundos e roupas desbotadas. Dizem que, ao entrar no trem, o tempo parece passar de forma diferente, e que a próxima parada nunca é o destino esperado. Um dos relatos mais assustadores envolve uma mulher chamada Ingrid, que afirmou ter embarcado no Silverpilen por engano em 1986. Segundo Ingrid, ela estava voltando para casa tarde da noite e entrou no trem que parou em sua estação. Ao entrar, percebeu que o vagão estava vazio e que as luzes piscavam de forma intermitente. Ao invés de chegar ao seu destino, ela viu paisagens que nunca havia visto antes, túneis cobertos de grafites estranhos e estações desertas. Depois de um tempo que parecia uma eternidade, o trem finalmente parou, e Ingrid desceu em uma estação abandonada. Quando saiu, encontrou-se em uma área que não reconhecia. Ao pedir ajuda, foi informada que estava desaparecida há 3 dias. Um local frequentemente associado ao Silverpilen é a estação Kinlinge, uma estação nunca concluída ou aberta ao público. Conhecida como a Estação dos Mortos, Kinlinge é considerado o principal ponto de parada do trem fantasma. Dizem que aqueles que veem o Silverpilen parado em Kinlinge jamais retornam. As poucas pessoas que afirmam ter sobrevivido a um encontro com o trem relatam sentir-se desconectadas da realidade por semanas, como se uma parte delas tivesse ficado presa nos túneis. Além dos desaparecimentos inexplicáveis, há relatos de avistamentos de luzes piscando em túneis escuros, mesmo quando não há trens programados para passar. Alguns trabalhadores do metrô afirmam ouvir o som de um trem passando em alta velocidade, mas, ao verificarem os trilhos, não encontram nada. Acredita-se que Silverpilen seja um portal para outra dimensão ou um símbolo de almas perdidas, viajando eternamente pelos túneis sem um destino. Céticos sugerem que a lenda é fruto da imaginação coletiva, alimentada pela aparência incomum do trem e pelas características sombrias dos túneis do metrô de Estocolmo. No entanto, o número de relatos inexplicáveis continua a crescer, e até mesmo motoristas de trens afirmam ter visto um trem prateado cruzar rapidamente os trilhos antes de desaparecer no escuro.
Hoje, a lenda do trem fantasma de Silverpilling é amplamente conhecida na Suécia e continua a fascinar e assustar os moradores. Para aqueles que viajam pelo metrô tarde da noite, o aviso é claro, e se um trem prateado parar na sua estação e as portas se abrirem silenciosamente, pense duas vezes antes de entrar. Afinal, dizem que Silverpilling nunca leva você para onde espera, mas para um lugar onde o tempo e a realidade não seguem as regras que conhecemos. História 10. O mistério da enfermeira fantasma no Hospital Waverly Hills. Em Louisville, Kentucky, o Hospital Waverly Hills ergue-se como um lembrete sombrio de uma época em que a tuberculose, também conhecida como a Praga Branca, devastava vidas. Construído em 1926, o hospital abrigava pacientes infectados pela doença e era, na época, um dos maiores sanatórios do mundo. Milhares de pessoas passaram por suas portas, mas muitas nunca saíram vivas. Com o tempo, o Waverly Hills ganhou fama não apenas por sua história trágica, mas também por ser um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Entre as muitas lendas associadas ao local, a mais assustadora é a da enfermeira fantasma do quarto 502. A história começa nos anos 1930, quando o hospital estava lotado de pacientes e o desespero impregnava o ar. O quarto 502 era usado por uma enfermeira jovem e dedicada, cujo nome foi perdido no tempo. Segundo relatos, ela engravidou de um médico casado que trabalhava no hospital. Ao descobrir que ele não queria assumir a responsabilidade pela criança, a enfermeira mergulhou em uma depressão profunda. Em uma noite de inverno, consumida pela vergonha e pelo desespero, ela tirou sua própria vida, enforcando-se no teto do quarto. Desde sua morte, o quarto 502 tornou-se um foco de atividade paranormal. Visitantes, investigadores paranormais e até mesmo antigos funcionários relatam sentir uma presença opressiva no local. Muitos descrevem a sensação de serem observados, como se alguém estivesse parado no canto do quarto, observando-os em silêncio. Outros relatam ver uma figura nebulosa vestida com um uniforme antigo de enfermeira, aparecendo e desaparecendo repentinamente. Em uma das histórias mais famosas, um guarda noturno, que patrulhava o hospital vazio nos anos 80, afirmou ter visto uma mulher em um dos corredores próximos ao quarto 502. Ele tentou alcançá-la para perguntar por que ela estava ali, mas, quando chegou ao final do corredor, a figura simplesmente desapareceu diante de seus olhos. O homem, aterrorizado, pediu demissão no dia seguinte e nunca mais voltou ao local. Além da enfermeira, outros fenômenos inexplicáveis ocorrem no hospital. Um dos lugares mais aterrorizantes é o chamado Túnel da Morte, um longo corredor inclinado que liga o prédio principal à base do morro onde o hospital está localizado. Este túnel era usado para transportar os corpos dos pacientes falecidos para fora do hospital, longe dos olhos dos vivos, para evitar desmoralizar ainda mais os pacientes em tratamento. Hoje, muitos visitantes relatam ouvir passos ecoando pelo túnel, gemidos, e em alguns casos, vozes sussurrantes chamando seus nomes. Outro ponto de interesse é o terraço do hospital, onde os pacientes eram levados para tomar banho de sol, uma prática comum no tratamento da tuberculose na época. Alguns visitantes afirmam ouvir risadas de crianças e sons de brinquedos, apesar de o local estar vazio há décadas. As janelas do hospital também são famosas por exibir sombras misteriosas, que se movem de um lado para o outro sem explicação. Grupos de investigadores paranormais que visitaram o Waverly Hills captaram inúmeras evidências sobrenaturais, incluindo gravações de áudio com vozes dizendo "me ajude" e "não vá embora". Fotos tiradas no quarto 502 frequentemente mostram orbes de luz e figuras nebulosas, enquanto equipamentos eletrônicos tendem a falhar inexplicavelmente dentro do hospital. Apesar de sua reputação assustadora, o Waverly Hills é hoje uma atração popular para aqueles fascinados pelo sobrenatural. Tours guiados são realizados regularmente, incluindo visitas noturnas para os mais corajosos. Os guias, muitos dos quais tiveram suas próprias experiências sobrenaturais no local, alertam os visitantes a respeitarem o ambiente e os espíritos que ainda podem residir ali.
A história do Hospital Waverly Hills é um lembrete poderoso de como o sofrimento humano pode deixar uma marca duradoura em um lugar. Para aqueles que se aventuram em seus corredores escuros, o aviso é claro: se você sentir um calafrio repentino ou ouvir passos atrás de você, talvez seja melhor não olhar para trás. Afinal, dizem que a enfermeira do quarto 502 ainda está lá, presa em um ciclo eterno de tristeza e solidão, esperando por aqueles que ousam cruzar seu caminho. Se chegou até aqui, é porque o mistério te prendeu. Então, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar cada nova história. Obrigado por assistir e até o próximo terror.